nossa audiência, mas é sobre o Cláudio Castro, sobre o ex-governador do Rio de Janeiro, porque o acórdão sobre o caso dele foi publicado pelo Tribunal Superior Eleitoral e ele segue inelegível, mas ele não teve o mandato cassado. E esse é um ponto bastante interessante de ser discutido aqui também. Eu lembro que logo depois da coisa ali, da conclusão do processo dele, ele que saiu um dia antes de ter a situação da inelegibilidade comprovada, votada pelo TSE, mas ele vai e aparece numa foto com o Flávio Bolsonaro, dizendo que eles estão ali juntos pensando o Rio de Janeiro, pensando o Brasil. Muita gente falou, mas como assim, né? O Cláudio Castro não vai conseguir se candidatar aí nos próximos meses. Então a situação segue assim mesmo, né? Ele segue inelegível, mas não teve o mandato cassado. Então a gente não pode dizer que o Cláudio Castro é um governador cassado, né? Assim como o Rio de Janeiro tem uma sequência de governadores que foram presos, cassados. No caso do Cláudio Castro, ele deixa o cargo, então ele renuncia ao governo do Rio de Janeiro antes mesmo de ter o julgamento ali concluído. O Tribunal Superior Eleitoral publicou, na noite de quinta-feira, o acórdão do julgamento que condenou o ex-governador Cláudio Castro, do PL lá do Rio de Janeiro, tornando-o inelegível por irregularidades cometidas lá nas eleições de 2022 no Rio de Janeiro. A gente vem falando bastante com a Manuela Alcântara sobre esse caso, que é desses casos que se arrastam, demoram muito. Foi resolver a situação agora, prestes a ter a eleição de 2026. No documento, a Corte não indica se a escolha do sucessor para o mandato tampão deve ocorrer por eleição direta ou indireta, tema que está em discussão lá, aqui, né, no Supremo Tribunal Federal. E o texto afirma ainda que o Castro não teve o mandato cassado, em virtude da renúncia ao cargo na véspera do julgamento. A decisão do TSE se concentra no uso indevido da Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro, a CEPERJ, lá no pleito de 2022. E para o tribunal, a instituição foi utilizada como fachada para distribuir recursos públicos sem transparência, com o objetivo de obter apoio político e influenciar o pleito. E aí a gente explica tudo que aparece no acórdão. Bus, a situação do Cláudio Castro é emblemática, né? Isso é um histórico de governadores do Rio de Janeiro que foram cassados, presos, renunciaram. O Cláudio Castro entra no Palácio Guanabara, no governo, sendo vice de Witzel, preso, não continuou como governador, mas aí em 22 ele vai muito bem nas eleições, ele se candidata e aí torna-se governador eleito, aí como a cabeça de chapa, né, como o próprio candidato como governador. Só que nessa eleição de 2022 ele tem esse problema com a justiça eleitoral, que demora todo esse tempo para fazer o julgamento e prestes a acontecer uma eleição de novo, aí dizem que ele está inelegível. Eu falei recentemente com a Manuela Alcântara aqui sobre isso e ela trouxe essa questão, né? Se a pessoa vai ser considerada culpada, e isso só o processo vai dizer, é muito ruim. Já pensou se passasse de 2026 e ele pudesse ter se candidatado, eleito alguma outra vaga? Aí o processo se estende ainda mais, né? É realmente uma demora gigantesca para um caso tão sério como esse. E, além disso tudo, na questão emblemática do Cláudio Castro, nesse momento no Rio de Janeiro, não teve ninguém na linha sucessória que podia entrar no cargo. Então também é esse ponto muito importante do caso do Rio de Janeiro, porque assim como acontece com o Executivo Nacional, então se não tem a linha sucessória ali do vice, do presidente, vai para o Legislativo, então é o presidente da Câmara dos Deputados que torna-se presidente. Se não tiver essa possibilidade, é o presidente do Congresso, do Senado, que vai fazer. Se não tiver essa possibilidade, vai lá para o Supremo Tribunal Federal e o presidente do Supremo é quem assume a presidência do país. Nos executivos estaduais é a mesma coisa. Então, se não tem o governador, não tem o vice, como no caso do Rio de Janeiro agora, vai lá para o Poder Legislativo, para a Câmara. Não tinha quem assumir. Aí foi para o TJ, foi para o Judiciário. E a situação ainda está patinando. Se vai ser direta ou indireta, no acórdão, a nossa reportagem traz muito bem, não tem nenhuma informação sobre essa questão, só a questão mesmo do Cláudio Castro, Busso.
Nath, é uma novela, né? A gente está há um mês sem governador, de Né? fato, no Rio de Janeiro. Ontem completou um mês da renúncia de Cláudio Castro. Aí, no dia seguinte da renúncia, teve essa decisão, né, esse julgamento em relação ao ex-governador, que agora está inelegível. E desde então teve uma discussão dentro do Supremo Tribunal Federal em relação à eleição direta e indireta. Isso ficou parado justamente porque estava se esperando a publicação desse acórdão em relação ao julgamento do TSE, para saber se o acórdão traria ali o que seria da eleição, se indireta, se direta. Aí esse acórdão ontem veio e não trouxe essa resposta, né? Deixou em aberto, então vai caber sim ao Supremo Tribunal Federal, que por sinal está bastante dividido ali em relação à eleição, se vai ser indireta, se vai ser direta. Tem ministro apontando que o custo de uma eleição direta é muito alto, porque vai fazer uma eleição agora, aí já vai fazer de novo em outubro, é um prazo muito curto. E diante desse cenário todo, na semana passada, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro elegeu Douglas Ruas, que é deputado estadual, deputado do PL, pré-candidato do PL ao governo do Rio nas eleições de outubro, elegeu ele como presidente da Assembleia Legislativa, porque tinha esse outro ponto também, né? A Assembleia estava sem presidente da Assembleia ali, porque você tinha Rodrigo Bacelar, que era então presidente, foi preso ali numa operação que investiga desvios e fraude. E aí ele foi preso, ficou ali sem poder ocupar o cargo por uma decisão judicial. Então acabou perdendo esse cargo e aí agora foi eleito Douglas Ruas para presidente da Assembleia Legislativa. E ontem, Nath, ele fez esse pedido em nome da Assembleia Legislativa, ele que agora é o presidente da Assembleia, para que o Supremo autorize que ele assuma interinamente o cargo de governador, que está sendo ocupado por Couto, né, que é o desembargador, presidente ali do TJ do Rio de Janeiro. Ele que está ocupando esse cargo já faz um mês, tem feito uma série de mudanças em relação aos nomes que eram ocupados na gestão Castro, tem feito exonerações também, trocas ali, diminuição de servidores. Tudo isso tem movimentado também a política do Rio de Janeiro, com os pré-candidatos trabalhando em relação a essa movimentação que Couto tem feito enquanto governador interino. E agora há uma pressão da Assembleia Legislativa do Rio para resolver esse impasse. E enquanto o julgamento não é retomado no Supremo, a Assembleia agora quer, né, essa cúpula da Assembleia Legislativa quer que Douglas Ruas, que agora é presidente da Assembleia, ocupe esse cargo interinamente, enquanto não se resolve se a eleição vai ser direta ou indireta. Ainda não há uma decisão em relação a quando vai ser retomado esse julgamento. Havia uma previsão que a partir do momento que fosse publicado o acórdão do TSE, esse julgamento pudesse ser retomado. Então há uma previsão de que agora possa se acontecer ali nas próximas semanas essa decisão, até porque é muito ruim o ambiente de um estado tão populoso, tão importante como é o Rio de Janeiro, ficar numa situação tão difícil sem um governo fixo, né? Porque é muito ruim ficar sendo governado por interinos, né? Pega agora um mês, aí vamos dizer que o Supremo autorize Douglas Ruas. Aí Douglas Ruas assume, fica mais um tempo até que se defina quem vai ser de fato os candidatos e se for uma eleição indireta é a própria Assembleia que vai eleger. Então é um impasse que precisa ser resolvido e isso pede celeridade. Então a gente vai ver se o Supremo vai ter essa celeridade agora em resolver o impasse, uma vez que o acórdão do TSE foi publicado e que ficou definido, né, de forma definitiva agora, de que Cláudio Castro está, sim, fora das eleições. Ele que é pré-candidato ao Senado ainda mantém essa pré-candidatura, embora com esse cenário já bastante definido, e que vai abrir uma dor de cabeça para o PL para definir quem vai ser o nome do partido ao Senado, uma vez que Cláudio Castro está inelegível, né? Perfeito. Bom, a gente vai mudar de assunto de novo, nesse catadão de política nacional aqui com o Bus e com a Marília Ribeiro.